foi a Marília, né, que inscreveu a gente. Eu comecei a participar do coletivo esse ano, em 2024, no começo de 2024. Então eu entrei já numa transformação de alteração de pessoas, participantes que saíram e com a entrada de novos integrantes, que sou eu e a Nádia. Tinha acabado de ganhar um edital, né, que foi o Cine Concha, que elas fizeram. Eu peguei bem pouquinho do Cine Concha e tá bem no início, assim, tem praticamente 1 ano de coletivo e o maior edital, assim, que a gente fez foi o Cine Concha e tem as rodas de tambores também que a gente faz. Foi muito bacana porque eu aprendi muitas coisas, ainda mais porque eu tinha acabado de entrar, então eu tenho pouco conhecimento. Fiz outras partes, assim, de grupos de cultura, assim, que fazia festival, evento, mais de música para levantar as bandas locais, né? Então, participar do Incubarte foi renovador, porque eu aprendi muita coisa, de se entender como coletivo, de entender como se organizar, como fazer a parte profissional, não só a social. Teve muitas coisas, assim, de como se organizar, de fazer a estrutura, do começo, meio e fim, do que é mais importante. Então, tudo isso a gente aprendeu junto com o Incubarte. No Incubarte a gente teve também a questão de ver os outros coletivos que vieram falar das suas experiências, coletivos que já estão há anos, que passaram pelas dificuldades, então trouxe muito clareamento em todos os pontos que a gente precisava ter. A gente tinha um sonho ali, né, de fazer o bloco, né, de percussão das mulheres, né, e o Incubarte ele trouxe o objetivo, a clareza para a gente se organizar e fazer esse sonho virar realidade. E foi com o Incubarte que a gente teve como comprar os primeiros instrumentos, que é para iniciar esse projeto que já iniciou e a gente está aí no crescimento. O maior impacto foi, acho que assim, a questão de conseguir esses instrumentos e conseguir realizar essas duas atividades, essas duas ações que a gente fez, com a provocação, né, que o Incubarte trouxe de unir os coletivos. E a gente foi o primeiro passo para esse projeto que a gente tem, desse bloco de percussão só de mulheres, para iniciar. Então, o maior impacto foi assim, a gente ter o material para começar esse projeto mesmo. Sai realizadíssimos, felizes, a gente está assim, saltando, só felicidade. Brotou, foi uma sementinha que foi plantada e agora ela está nascendo ali e logo, logo vai estar florindo se já quiser, se tudo der certo, porque vai dar. Acho que foi uma formação muito importante, que é o clareamento que trouxe de tudo que a gente estava assim, perdida em como fazer de fato e trouxe esse clareamento para a gente conseguir dar esses primeiros passos, né? Então, a oportunidade de ter a verba para ter os materiais, que isso ia demorar muito mais para a gente começar a iniciar esse projeto por conta dos instrumentos, os tambores que a gente não tinha. E agora o Incubarte trouxe essa oportunidade para a gente saiu do Incubarte já com muitas portas abertas, tanto pela conexão dos outros coletivos, as apresentações, as pessoas gostaram, as mulheres já se inscreveram. Então, acho que o Incubarte foi realmente essa semente que foi plantada e agora está florindo. Bom, acho que o coletivo era um pouco mais amador, menos reflexivo sobre o que é um coletivo constituído. Acho que a gente estava atuando numa lógica muito de vamos fazer e talvez sem refletir muito sobre as questões que envolvem um coletivo em si. As questões práticas do trabalho a gente conduzia com mais facilidade do que refletir sobre o coletivo em si e pensar futuramente. Acho que o Incubarte contribuiu para isso, né? Acho que foi muito aprendizado, muita riqueza de conteúdo, mas também de trocas. Considero que foi de alta importância para mim, como pessoa, como militante e como profissional, porque acho que os conteúdos trazidos por você, Roger, e pelos professores
convidados, professores, né, os multiplicadores convidados, foram muito importantes para refletir sobre questões sociais, então acho que impacta até no meu trabalho profissional também. Entendo que tenha sido me deparar com a noção de que a gente era bastante amador. Acho que isso foi um impacto maior, né? Mas também foi importante para que eu levei para o grupo as discussões e a gente começou a rever questões, né, e a traçar novos rumos que vão nos deixar mais, não mais profissionais, mas acho que mais sabedoras do que é que a gente pode, o que a gente quer para o futuro do coletivo. Com muita esperança, com expectativas, mas também revendo questões, mas acho que muito mobilizado a seguir. Foi uma sementinha importante plantada que a gente vai regar, eu acredito. O MyPed, ele seguia fazendo as coisas, sendo que só 2 pessoas que faziam as coisas e achando que era um coletivo. Mas a gente estava assim, quase querendo deixar o MyPed, porque a gente não estava conseguindo conciliar as atividades, atividade remunerada, porque no MyPed a gente faz tudo voluntariamente, com cuidar dos nossos filhos, né, que são pessoas com deficiência, cuidar da gente, enfim. E no Incubarte a gente começou, além de aprender algumas ferramentas para fazer uma gestão assim, de uma empresa, para transformar o MyPed numa coisa profissional. Mas foi um aprendizado que a gente levou para fazer outras coisas, né? Para fazer outra empresa, aliás, que é onde a gente vai trabalhar para ser remunerado. Já que o MyPed, né, onde que acontece? A gente queria que o MyPed tivesse um CNPJ. Tudo começou aí, eu comecei a história pelo fim. Tudo começou o MyPed querendo aprender, se profissionalizar e ter um CNPJ. E aí no Incubarte a gente percebeu que só 2 pessoas não iam dar conta de um CNPJ, né? Pela responsabilidade de estar abrindo uma empresa e aí ter que gerir um monte de coisas assim, burocrática, coisa legal, enfim. Que a gente precisava de outras pessoas envolvidas de verdade com disponibilidade para isso. E aí o Incubarte começou a ajudar a gente a se organizar nisso, a olhar para a gente também. Com a experiência dos outros coletivos, a gente foi aprendendo como a gente podia organizar essas ações de uma forma que não fosse assim tão sobrecarregado para a gente, né? A gente foi aprendendo alguns caminhos, caminho das pedras. E, enfim, no final das contas, agora no final do processo, eu entendo que a gente cresceu, a gente evoluiu bastante, a ponto de ter conseguido fazer o coletivo crescer. Então, a última ação que a gente fez aí por conta do Incubarte, né, do nosso projeto para o Incubarte, que foi a compra dos equipamentos e usar os equipamentos para fazer um treinamento para um coletivo do Incubarte. Nessa ação, em vez de ter 2 pessoas só trabalhando, tinham 7 pessoas. E aí a gente falou, nossa, agora a gente já pode até pensar em ter o CNPJ, porque agora a coisa está começando a fluir. Então,
a gente só tem a agradecer por todo o aprendizado, todos os profissionais que vieram trazer alguma orientação, né, alguma experiência. Agradecer a Fábia, o Roger, por a atenção durante todo esse tempo e tudo que eles ensinaram para a gente, né, que são exemplos, né, de quando eles trouxeram a história, né, com o poema, a gente foi comparando e é uma grande referência para a gente. O maior impacto foi logo no começo, quando a gente caiu na real que não dava para seguir com a ideia de ter o CNPJ, que a gente estava trilhando o caminho de um jeito errado. Foi um processo, assim, demandou bastante esforço, né? Porque foram 6 meses, praticamente uma especialização. E a gente não podia faltar, né? E aí, em 6 meses, é muito difícil não acontecer uma coisa que não tem jeito de você não participar. E aí a gente percebia a dificuldade que era, porque era só eu e a Débora para revisar, né? E então foi assim, a gente abriu mão de bastante coisa para participar também, né? Mas foi muito aprendizado, foi muito crescimento para a gente, né? Foi, vou dizer assim, uma questão de amadurecimento. Então, valeu muito a pena. O Circuir chega com uma grande dúvida de quem era o Circuir naquele momento, né? A gente era um coletivo de 4 pessoas e entendendo quem que poderia agregar a parte administrativa, de pensar, de ser os pensantes, né, do projeto Circuir. Então a gente tinha essa grande dúvida, quem é o Circuir, né, de fato. O processo de participar foi esse dedo, assim, acho que esse dedo que cutuca e fala assim, o que vocês querem fazer, né? O que vocês fazem, o que vocês têm de potência. E aí, né, no processo disso, a gente foi descobrindo o que a gente tinha como produto, o que a gente tinha como potencialidade, né? A gente inicialmente entendia que a gente tinha um espetáculo só e quando a gente foi olhar, a gente tinha várias coisas que a gente já produzia e fazia. E aí acabou que a gente descobriu outras coisas que a gente fazia no processo que poderiam também ser produtos, né? Que a gente tinha, dentro de um produto, a gente tinha subprodutos dentro daquilo e descobrindo também, né? Quem que realmente estava a fim de fazer e participar do projeto, não só de alguma parte do projeto, mas um projeto que é pensado nisso, já que a gente não tem só um produto, a gente tem vários produtos. Quem está no produto tal e quem está no produto tal? Eu acho que é ganhar esse entendimento de quem realmente faz parte, quem está aí para contribuir mesmo, de estar seguro de quem que está para fazer, que está aí para trabalhar, né? Descobrir que quem realmente faz parte do coletivo e quem que pode contribuir para um projeto e quem não está a fim de fazer aquele projeto que pode ser um projeto que às vezes a gente olha para essa, nossa, a gente não vai ganhar dinheiro agora, mas é um investimento lá na frente. Entender quem que tá a fim de investir numa coisa aqui para pensar numa coisa mais futuramente, assim. Acho que o Circuir sai mais seguro de si, acho que com mais entendimento de do que ele pode fazer, né? Do que ele, para onde ele pode avançar e quais são suas potencialidades, mais seguro das coisas que ele pode contribuir com a sociedade. Eu acho que foi justamente entender que a gente não precisa depender de estar sempre junto, porque eu sinto que o coletivo estava
enfraquecendo. Eu acho que se não fosse o Incubarte, a gente não teria seguido com essa ideia de coletivo, sabe? Porque a gente tinha essa ideia de que todo mundo tinha que estar sempre junto, e na verdade a gente pode seguir com o coletivo, não dependendo de estar todo mundo sempre junto, porque cada um tem seus horários e estava sendo difícil conciliar todo mundo. E agora que a gente entendeu que a gente pode cada um fazer as suas ações, pra a gente, quando se juntar, a gente tá mais forte e também, mas nesse sentido, de que a gente estava no sentido de organização. Mas acho que a gente sai agora entendendo que a gente fez muito mais coisas do que a gente achava que tinha feito. A gente entendia que tinha feito, por exemplo, 3 ações. Mas dentro dessas 3 ações, na verdade, a gente vê agora que não foi só, por exemplo, 3 ações que a gente fez, que foram 6, 8, 10, e que teve muitos desdobramentos. Do Grupo Cultural Bargueia, nós aqui temos não só o toque de tambores, como a musicalidade, e também algumas manifestações como chá de rede, maconheiro, samba de roda, outros manifestos como jogos. E é importante, no caso, a gente tá trabalhando junto com o coletivo, fazendo que esse trabalho ele fortalece os jovens, a criançada, que é uma coisa muito importante, e levar isso também, no caso, do papai de escola, fundamental na educação. Lindamente cuidado e preservado pelo mestre Leco, que está aqui com a gente no nosso ensaio sempre firme. Somos um coletivo inclusivo, tem parte de crianças, homens, mulheres. Aqui a gente está para falar do nosso aprendizado com o projeto Incubarte. A gente sente que mudou e que agregou muito assim, a nossa organização, comunicação interna, cronograma, os nossos figurinos. Eu cheguei praticamente no início dessa formação, né? Porque eu vi que estava se buscando trazer uma consciência para o grupo da responsabilidade de cada um, do comprometimento, dedicação, que a gente pudesse apresentar um bom trabalho, né? Em uma postura diferente com relação à valorização dos saberes que já aconteciam aqui, trouxe mais profissionalismo, a melhoria dos instrumentos, a questão dos figurinos, a melhoria do espaço.